Hello, nutricionista! Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao aulão da Mari, nosso primeiro aulão. Eu estou voltando com os vídeos no YouTube, que são aulas com os meus slides, porque professor sem slide, ou sem um lousa, ou sem um quadro branco, é difícil, né? A gente não é tão professor assim. Por isso, hoje a gente vai falar sobre abordagem nutricional na flacidez. Já vou dar o spoiler dessa aula para você já dar o seu like aqui no vídeo e ajudar a professora e o canal de nutricionistas, estudantes de nutrição a crescer. Nutri, assistindo a aula de hoje você vai sair sabendo como conduzir com excelência uma consulta para pacientes com flacidez. Ou seja, você vai entender o que é flacidez, quais são as suas principais causas, como fazer a avaliação nutricional de pacientes e também conduta nutricional, incluindo aí alguns alimentos fontes de nutrientes que são chave aí para o controle da flacidez. Um aulão super importante se você faz atendimento nutricional, se você quer fazer atendimento nutricional, porque flacidez vai estar sempre presente no consultório, seja no emagrecimento de homens e mulheres, seja na menopausa, seja no puerpério, seja em pessoas sedentárias, seja no aumento de gordura corporal, na redução de massa muscular. E, enfim, você vai se deparar com flacidez independentemente do nicho que você atende. Então, você precisa saber qual é a conduta nutricional para a flacidez, tá? E atender bem esses pacientes para que esses pacientes se sintam satisfeitos com os resultados e aí possam te indicar, possam fidelizar, tá? Então, se você já tá gostando, ó, deixa o seu like aqui para ajudar o canal de nutricionistas e estudantes de nutrição a crescer. Nutri. Bom, para quem não me conhece, sou a Mariane, me chamo Mariane, sou nutricionista, sou pós-graduada em nutrição esportiva, sou mestre em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP, atuo como nutrition writer agora nos Estados Unidos, que é escritora de nutrição, e professora universitária atualmente em pós-graduações e sou criadora do método Nutrição Estética de Excelência. E bem, pessoal, pra gente começar, já vamos direto ao ponto, porque é assim que eu gosto, não gosto de ficar enrolando muito não. Quando a gente vai estudar sobre flacidez ou sobre qualquer outra condição de pele, a gente precisa entender o que é a pele. E para o nutricionista isso passa muito batido nas aulas de anatomia, o que é a pele. A pele, pessoal, ela é composta por 3 camadas, né? Que a gente tem a epiderme, a gente tem a derme, a gente tem aqui a hipoderme, ou também tecido adiposo, depende aí do autor, né? A epiderme, pessoal, ela é a camada mais externa, beleza? Então, assim, é a camada que está em contato com o meio ambiente, né? É uma camada que não tem vasos sanguíneos, então a gente chama de avascular. Mas nessa epiderme a gente encontra queratinócitos para dar firmeza para a pele, para proteger a nossa pele contra a desidratação. A gente tem as células que produzem a melanina, que são os melanócitos, que vão dar o pigmento para essa pele, a cor dessa pele, que também, em alguns casos, vai fazer, né, vai aparecer as manchas, enfim, e que esse pigmento nada mais é que uma proteção contra os raios ultravioletas. A gente também tem as células de Langerhans, que vão ser responsáveis por ativar o sistema imunológico contra qualquer tipo de partícula estranha, qualquer tipo de bactéria, micro-organismo. E a gente tem os discos também de Merkel, que ligam-se a terminações nervosas sensitivas e atuam como receptores de tato ou pressão, por isso que a gente sente quando alguma pessoa belisca, quando alguém toca na gente, enfim, tá? É importante que a gente saiba que está em constante renovação a nossa pele, né? Por isso que, dependendo do local que a gente mora, nossa pele vai ser de um jeito. E se a gente muda, a gente vai ter diferenças. Eu, por exemplo, morava no Brasil, morava em São Paulo, e agora eu moro nos Estados Unidos e a minha pele já sentiu a diferença. Aqui, a minha pele é mais seca, eu sofria mais com oleosidade quando eu morava em São Paulo do que aqui. Aqui ela está muito mais controlada. Em contrapartida, por exemplo, pele de pé, por exemplo, eu nunca tive problema de ser seco ou não. E aqui, dependendo do tempo, eu sinto que é uma pele seca que eu preciso ficar sempre passando creme. Então vejam como ela está sempre em constante renovação.
Aí, para a gente entender flacidez e onde que a gente vai atuar bastante, a gente tem que pensar que aqui a gente tem a derme, tá vendo? Tudo isso aqui é a derme, que é composta por células chamadas fibroblastos, que produzem colágeno, que produzem elastina, tipos de proteína, que produzem também aqui na derme a gente tem ácido hialurônico, que é a glicosaminoglicana, que é uma estruturinha de gel, né, que utiliza agora para fazer preenchimento, né, harmonização facial, que reduz as rugas, enfim. Então, quanto maior essa densidade aqui da pele, né, a densidade da derme, quanto maior a densidade dérmica, melhor a firmeza e estrutura dessa pele. E aí, pessoal, o que a gente tem que pensar em relação à derme? Ela tá aqui, ó, no meio, entre a epiderme e também o tecido subcutâneo aqui, a gordura e tudo mais. Tá vendo que aqui ela tem muitas fibras de colágeno, ela tem elastina, que são as proteínas. E ela promove a sustentação de quem? Da epiderme. E participa de todos os processos fisiológicos e patológicos da pele. Por exemplo, quando a gente pensa em doenças inflamatórias de pele e tudo mais. Ela contém, pessoal, pequenos vasos linfáticos e sanguíneos. Então, assim, ela é vascularizada. Então, o metabolismo, quando a gente ingere proteínas, ingere carboidrato, enfim, tudo vai ser absorvido, vai ser metabolizado. E é aqui onde chegam os nutrientes. É aqui onde a gente vai atuar. Aqui também a gente tem as terminações nervosas que vão conferir aí à pele a sensibilidade, a pressão, temperatura, coceira, dor e também o próprio tato. E essa derme ela atua também na manutenção dessa temperatura e regulação da pressão arterial, né? Então, quando vai vasoconstringir, quando tem vasodilatação, que aí são temas para outras aulas. Dentro aqui da derme, né, a gente tem estruturas anexas que são as glândulas sebáceas, que produzem sebo. E quando a gente fala muito de acne, a gente fala muito delas, né? A gente tem as glândulas sudoríparas, que produzem suor, e a gente tem pelos e unhas, que são células, né? Que são epidérmicas também, queratinizadas, mortas e compactadas, tá? Todas essas daqui ficam fixadas nessa derme, beleza? E quando a gente fala de flacidez, a gente tem que pensar na derme, porque onde que eu tenho colágeno e elastina? Na derme. Então, a flacidez, o que ela é? Ela é um enfraquecimento das fibras de colágeno e elásticas que sustentam esse organismo. Então, o tecido fica mais frouxo, ele fica mais abatido, fica mais molenga, né? Porque não tem fibras proteicas, fibras de colágeno e elastina ali, ou tem uma redução. Na verdade, não é que não tem, tem uma redução dessas fibras por diversos fatores que a gente vai falar logo mais. E aí, existem dois tipos de flacidez. Eu tenho a flacidez muscular e a flacidez dérmica. Em geral, elas estão bastante associadas, tá? Mas a flacidez muscular é muito relacionada à perda de tônus muscular. Sabe aquela pessoa que está sedentária? Enfim, a gente não vê os músculos muito contornados, muito definidos. Então, a flacidez muscular, ela é mais profunda porque atinge aí músculo, né? E a gente tem a flacidez dérmica, que ela é muito caracterizada pelo quê? Pela perda de elasticidade. A gente vê bastante isso, pessoal, quando o paciente passa por emagrecimento rápido e quando a gestante pós-gestação, que tem aquele estiramento, estira a barriga, estira coxas, enfim, estira o bumbum e depois volta e muitas vezes perde essa elasticidade. E é caracterizada pelo quê? Pela perda desse colágeno e dessa elastina. Muitas vezes ele está associado, certo? E aí a gente vai ter que atuar com estratégias nutricionais para ajudar nessa flacidez aí do paciente, seja muscular, seja dérmica ou seja mista, tá bom? Como eu falei para vocês, a flacidez, ela tem várias causas. A primeira delas é o envelhecimento. Após os 30 anos, infelizmente, né, minha gente vai reduzindo tudo, inclusive produção de colágeno e elastina. Então, envelhecimento cronológico ajuda a gente a ter mais flacidez. E se eu pensar na menopausa em mulheres, ajuda também a ter mais flacidez, porque o estrógeno estimula a produção de colágeno. E se eu pensar aqui, ó, no envelhecimento, eu vou envelhecendo, então eu vou tendo mais exposição ao sol, vou acumulando isso, radicais livres, vai deteriorando a minha pele, certo? Outra coisa que é uma causa comum de flacidez é o emagrecimento demasiado, seja porque o paciente emagreceu muito
Ou porque, por exemplo, ele emagreceu muito rápido, né? Então, por isso que a gente fala que perda de peso rápida não é sustentável e é ruim para a pele, porque aquele tecido estava estirado, né? E aí do nada ele murcha, né? Vou dizer assim, mas ele vai tendo uma redução ali. E não necessariamente a pele acompanha, tá? Então a gente prestem atenção e avaliem isso na avaliação nutricional. Cirurgia bariátrica, emagrecimento por dieta, que o paciente emagreceu muito rápido, às vezes nem com a sua ajuda, fazendo dietas malucas aí. Tudo isso contribui para que esse emagrecimento favoreça a flacidez. Por isso que na estratégia nutricional, o nutricionista tem que pensar nisso quando ele vai fazer dietas voltadas ao emagrecimento, a evitar que essa flacidez seja muito intensa nesse paciente, certo? E a gente vai falar o que a gente pode fazer aí na dieta logo mais. Outra coisa, sedentarismo. Porque se eu não, né, especialmente exercícios de resistência, exercícios de força, se eu não tenho nenhum estímulo para produzir massa muscular, enfim, eu acabo tendo pior aí nessa flacidez, especialmente muscular. A gestação, como eu falei para vocês, porque há o estiramento, e aí este volta para aquele local que estava, e aí às vezes vai voltar, geralmente vai voltar a pele menos elástica, mais flácida. E aí também, se você trabalha no nicho de saúde materno-infantil, cuida dessa gestante também, tá? Pensando na pele dela, porque na gestação a gente pode ter várias questões aí estéticas. Flacidez, celulite, melasma, enfim. Então, gente, cuida da gestante, né? Cuida dessa mulher no puerpério também. Alimentação inadequada, então, consumir muito açúcar, porque vai deteriorando as fibras de colágeno, consumir muito alimentos ricos em conservantes, produtos muito industrializados, que vão produzindo aí citocinas inflamatórias, uma alimentação com um padrão mais inflamatório, mais oxidativo, muita gordura, vai prejudicar a pele, vai ser ruim se você quer prevenir ou controlar a flacidez, tá? E a própria genética. Pai, mãe, né, irmãos, tios com flacidez, a pessoa tem mais chance de ter flacidez. E aqui eu não coloquei exposição solar, mas exposição solar, você tem uma produção de radical livre e também vai prejudicando essa derme, tá? Então, atenção a isso. São fatores que vocês precisam ter atenção onde, Nutris? Na avaliação nutricional. Precisa prestar atenção nisso para que vocês consigam colocar estratégias nutricionais para ajudar essa pessoa. Não é só avaliar, observar na avaliação nutricional e anotar, né, como eu tô falando. Mas pensar na sua dieta, porque isso vai te ajudar o quê? A ter raciocínio clínico. É uma gestante que passou por um puerpério, então vou precisar cuidar da flacidez. E você vai falar que você está cuidando da flacidez dela quando você está montando a dieta, porque isso o paciente gosta de saber, tá? Não adianta guardar para você. Fale também para o paciente quais são as estratégias para você ir construindo a autoridade, beleza? Bom, outra coisa que é importante que você saiba, a flacidez é influenciada por diversos fatores, como a gente está falando aqui. Alimentação, estilo de vida, idade, genética. Então, é essencial que você faça essa boa avaliação nutricional e você faça uma avaliação detalhada, que você inclua essas questões relacionadas à estética, se você ainda não tem. E também identificando na própria alimentação se há deficiências de nutrientes que vão contribuir para a flacidez dela, seja pela dieta, seja porque ela está numa maior necessidade, como é o caso da gestação e lactação, seja porque essa pessoa está precisando mais do aporte daquele nutriente porque ela está envelhecendo, seja porque tem um histórico de saúde, seja pelos hábitos alimentares inadequados. Você tem que avaliar na sua avaliação nutricional o que está contribuindo para que essa pele vá perdendo firmeza, certo? Por isso que é importante saber sobre nutrição estética, independentemente do nicho que você vai atender, porque essas queixas são comuns, pessoal. Não é só porque eu atendo pacientes com queixas estéticas que eu estou falando de flacidez. Eu estou falando de flacidez porque se você ainda não atendeu o paciente que vai reclamar de flacidez, você vai atender. Confie em mim que você vai, tá? Então, aqui, pensando nessas causas, você tem que pensar, será que o paciente se expõe muito ao sol? Será que ele treina ao ar livre? Quantas horas ele treina ao ar livre? Será que ele já passou dos 30 anos? Será que é uma paciente que está na menopausa? Será que ela está produzindo mais radicais livres? Enfim, está piorando essa densidade dérmica? Ela teve mudança de peso corporal recentemente? Tem hábitos alimentares ruins? Precisa colocar
isso na avaliação nutricional, porque é isso que vai te dar muita clareza de raciocínio clínico para saber o que prescrever. E pensando nisso, no que prescrever, a gente olha e vê o que, pessoal? Proteínas, a gente tem que observar que, além delas fornecerem aminoácidos para a produção de proteínas e tudo mais no nosso corpo, as proteínas elas ajudam a neutralizar radicais livres, e radicais livres são substâncias que vão deteriorando a nossa pele com o tempo, né, gerando aí flacidez e outros problemas de pele, envelhecimento, rugas e tudo mais. Então, assim, as proteínas ajudam a neutralizar radicais livres porque ajudam a aumentar a atividade das enzimas antioxidantes, da superóxido dismutase, da catalase, da glutationa peroxidase. As proteínas fornecem aminoácidos para reduzir a perda de massa muscular e tônus muscular. E se essa pessoa estiver fazendo atividade física, também vai contribuir para um ganho de massa, uma manutenção da massa muscular como um todo. E aí, quando a gente está pensando nas proteínas, a gente precisa pensar na qualidade proteica para que a alimentação forneça todos os aminoácidos essenciais, tá? Mesmo se é um paciente vegetariano, vegano, tem que estar fornecendo todos os aminoácidos essenciais para você produzir proteína, você construir as proteínas, né? Então, precisa ter atenção especialmente à lisina, prolina e glicina, que são aminoácidos que são presentes na estrutura do colágeno, tá? Então, a gente precisa ter atenção na qualidade proteica e também aos cofatores da produção desse colágeno. Precisa de vitamina C, precisa de cobre, precisa de zinco, precisa de manganês, precisa de silício. Então, aqui, ó, é observar. Na dieta, tá atingindo proteína? Tá atingindo quantidade, mas e a qualidade dessa proteína? Tá ok? Não, não tá ok, vou precisar melhorar. Então, já é algo para você colocar como estratégia nutricional para o seu paciente, tá? E aí, eu sei que agora vem aquela parte polêmica que alguns de vocês vão me cancelar. Mari, o colágeno, os peptídeos de colágeno, eu indico para o paciente com flacidez ou não? Eu indico, e essa é a minha conduta clínica nutricional, mas, entretanto, todavia, eu vou indicar só se isso aqui, ó, estiver adequado. Geralmente, na primeira consulta, eu não indico peptídeo de colágeno, vou indicar depois, quando a proteína está ajustada, tanto em quantidade e qualidade. E aí eu venho com os peptídeos de colágeno, e aí é o peptídeo mesmo, não é o colágeno, né, o colágeno na sua forma íntegra, né? São os peptídeos de colágeno que que acontece? A gente absorve tripeptídeos na nossa borda em escova, certo? Então, eles são absorvidos na mucosa intestinal e, geralmente, a gente tem alguns estudos que detectam esses peptídeos uma hora depois da ingestão no sangue. Então, eles chegam lá no sangue. E esses mesmos estudos mostram que eles podem ser detectados na pele até 2 semanas após, tá? A suplementação de colágeno, pessoal, ela tem sido relacionada aqui à diminuição da produção das enzimas que degradam colágeno, que são chamadas de metaloproteinases de matriz. São enzimas que vão, ó, comendo aquele colágeno e gerando rugas, enfim, reduzindo a elasticidade. Então, a suplementação de colágeno ajuda nessa parte, o que já é muito bom. A gente tem estudos mostrando que ajudando a reduzir rugas, aumentando a produção de elastina, de procolágeno, de fibrilina na pele, que são proteínas importantes para a gente controlar a flacidez, melhorar a elasticidade da pele. Também, pensando nos peptídeos de colágeno, se eu consigo aumentar a hidratação da pele, a minha pele já fica com um outro aspecto, tá? E os peptídeos de colágeno marinho têm sido estudados também para melhorar a densidade dessa derma. Mas, claro que precisa estar com proteína adequada, não é qualquer colágeno que você vai indicar, geralmente gominha, cápsula, etc. Não são boas opções de indicação de colágeno para o seu paciente, porque você precisaria de muitas gominhas e muitas cápsulas para aí sim indicar esse tipo de colágeno. Também é interessante que tem esses cofatores, como eu falei para você, como vitamina C, como silício, enfim, tudo para ajudar na produção de colágeno para o seu paciente. E claro, pessoal, não adianta consumir colágeno sendo que a alimentação está toda inadequada, né? Precisa aí pensar na alimentação como um todo para aí depois pensar em suplementação, certo? Bom, em carboidrato, Mari, o que eu faço?
Carboidrato tem que colocar a quantidade adequada, geralmente assim. Não dá para você fornecer pouquíssimo carboidrato para o paciente, por quê? Se você fornece pouquíssimo carboidrato para o paciente, aí que vem aquele ponto de alerta poxa, o paciente está numa cetogênica, o paciente está numa low carb, muito low carb. Quando eu estou fazendo essas dietas por muito tempo, eu vou contribuindo para que aumente o risco dessa flacidez. Por quê? Porque a derme depende do consumo adequado de proteínas e carboidratos. O ácido hialurônico, que eu falei para vocês, ele é um disacarídeo, ele é um carboidrato. Então, ele precisa de carboidrato para ser produzido. Então, você precisa avaliar, será que essa pessoa está consumindo carboidrato na quantidade certa, igual na proteína? Caso não, você vai precisar ajustar isso daí para que esse paciente não sofra muito. Então, atenção aí, pacientes de vocês, nutricionistas que trabalham com emagrecimento, cuidado ao reduzir muito carboidrato. Mesmo estratégias low carb, se atentem à quantidade ofertada de carboidrato e a qualidade, claro. Então, assim, a gente vai trabalhar muito com controle de carga glicêmica e redução de alimentos açucarados, doces, refrigerantes, enfim, tudo que vá estimular essa insulina demais, a gente vai, para ajudar nesse controle de carga glicêmica. É importante que esse paciente consuma os alimentos ricos em fibras, então 25 gramas ao dia aí para mulheres, 38 gramas para homens. E também porque, assim, se esse paciente estiver consumindo muito açúcar, por isso que a alimentação inadequada é uma das causas da flacidez, muito doce, muito refrigerante, farinhas mais refinadas, isso vai gerando o processo de glicação lá na nossa derme, no colágeno. E aí o colágeno vai perdendo a sua função, que é o processo de glicação, que a gente precisa trabalhar, e eu vou falar daqui um pouquinho mais sobre ele. Então, dieta aqui tem que ser pode ser hiponormoglicídica, controlando sempre carga glicêmica, preferindo carboidratos integrais. Se vai colocar doce, prefere colocar esse doce numa sobremesa, ou num pré-treino, por exemplo, ou num pós-treino. Reduz o tamanho de porção desses doces, frequência de consumo e aumenta a quantidade de fibras. O ácido hialurônico é essencial para a estrutura de pele e tem alguns estudos em potência aí, falando que e a suplementação oral, porque o ácido hialurônico é muito usado na estética, não sei se tem biomédicos, estetas aqui, dermatologistas, mas o ácido hialurônico é muito usado e na parte tópica. Mas na suplementação oral, a gente não tem, estudando bastante, e aí, pessoal, quando a gente fala de carboidratos, a gente tem o ácido hialurônico, que eu falei para vocês, que é essencial para a estrutura da pele. E tem vários estudos em potência aí sobre a suplementação oral, porque ele é muito utilizado na parte tópica, em procedimentos estéticos, enfim, quem é esteta, quem é biomédico sabe, para preenchimento, né? E a suplementação oral tem sido associada à melhora da hidratação da pele e elasticidade, que é importante aí quando a gente está pensando em flacidez. Na flacidez, por exemplo, facial, reduzindo rugas, reduzindo a pele seca que fica ao redor do olho. Então, é em potência. Alguns estudos, não são muitos, mas um suplemento aí pra gente ficar de olho é o ácido hialurônico. Geralmente aí a suplementação é feita com 120 miligramas ao dia durante 3 meses, tá? 3 meses é um tempo interessante quando a gente tá tratando de pele.
E por que a suplementação oral pode ser importante? Porque a gente reduz a produção de ácido hialurônico conforme a gente vai envelhecendo, tudo reduz, né, gente? Conforme a gente vai se expondo mais ao sol, também reduz. E pessoas que têm pele seca também têm menor produção de ácido hialurônico. Por isso que a suplementação com ácido hialurônico é uma estratégia. Vejam só esse estudo que trouxe para a gente aí alguns resultados interessantes, melhorando a elasticidade, melhorando a própria pigmentação dessa pele, reduzindo aí melhorando a elasticidade, melhorando até a parte de rugas, né? Então, é um suplemento aí pra gente se pensar, e a indústria tem aproveitado disso, já tá usando ácido hialurônico em vários suplementos, inclusive usando colágeno com ácido hialurônico, alguns suplementos aí já prontos para consumo, não precisa nem manipular, né? Pensando em quantidade de gorduras, a dieta deve ser normolipídica, mas atenção à qualidade dessa gordura. Por que ela deve ser normolipídica? Porque uma dieta com baixo teor de gordura também é ruim, porque a nossa pele depende de gorduras para ser protegida. Então, a gente precisa dos ácidos graxos essenciais, ômega 3, ômega 6, ômega 9. E a gente precisa ter atenção, assim, qual é a qualidade de gordura que o paciente está consumindo? Será que ela é muito mais com um estado pró-inflamatório? Se for, a gente precisa também atuar aí, nesse tipo de gordura que ele consome. Muita carne vermelha, muito embutido, muito sorvete, leites gordos, enfim, tá? E incentivar esse consumo de gorduras mono e poliinsaturadas. Então, a gente não pode ser nem muito e nem pouquinho demais. Até porque se a gente está pensando numa flacidez no envelhecimento, a barreira cutânea já está fragilizada. Então, se a gente faz uma dieta com baixíssimo teor de lipídio, vai prejudicar ainda mais essa pele. E para o idoso, é importante que a barreira cutânea dele esteja protegida para proteger ele contra infecções, para proteger ele contra doenças, enfim, porque é uma função aí da nossa pele, certo? Então, a gente vai estimular o consumo de abacate, de azeite de oliva, de chocolates mais amargos, de peixes gordos, de nozes, etc. E também vai pensar no aporte de antioxidantes para proteger essa barreira cutânea, que eu também já vou falar alguns deles daqui a pouco, certo? Mas gordura nem pouco, nem muito, incentivando sempre o consumo de gorduras mono e poliinsaturadas. Porque não muito também, ó, aumenta as citocinas inflamatórias que vão deteriorando essa pele. Bem, quando a gente fala de carboidratos, a gente falou aí, né? Na verdade, quando a gente falou de carboidrato, a gente falou de glicação. Quando eu consumo alimentos, por exemplo, em que são esquentados, cozidos e em alta temperatura, que são alimentos ricos em gordura, por exemplo, ou proteínas, esses alimentos produzem AIDs, que são os produtos finais de glicação avançada. Então, a gente vai precisar ter atenção ao tipo de preparo que o seu paciente usa para comer. Ele consome só alimento frito, só grelhado, só na air fryer, só assado, enfim, tá? Pra gente ir variando esse modo de cocção dele durante o dia. E também, por que isso, Mari? Porque quando eu tenho esses AIDs, esses produtos finais de glicação avançada, eles vão deteriorando o meu colágeno, eles vão danificando o colágeno via glicação. Então, o açúcar ali vai se grudando, vamos dizer assim, bem de forma fácil, né? E vão fazendo com que aquele colágeno ele perca aquela função dele que ele tem. E também vão gerando inflamação, estresse oxidativos e piorando a saúde da derme, tá? Então, a gente vai precisar controlar esses AIDs. Então, atenção, assim, se o paciente fuma, ele produz AID. Se o paciente é diabético, ele também tem esse acúmulo de produtos finais de glicação avançada. E se o paciente consome muito açúcar, isso também. Então, a gente vai precisar
pensar no modo de preparo, na ingestão de açúcar ser alta, se é um paciente diabético que está sempre em hiperglicemia, realizar o controle glicêmico desse paciente, aumentar o teor de fibras para eu ajudar, né, nesse controle glicêmico. Eu vou precisar também orientar em relação a que esse paciente ele vai fazer grelhado, vai fazer assado, que ele use marinadas para reduzir o pH e aí ajudar nessa diminuição dos AIDs, e há algumas ervas que têm um efeito antiglicante, como canela, cravo, orégano, pimenta, chá verde, gengibre. Então, são ervas para vocês orientarem os pacientes a consumirem, porque eu vejo que muito nutricionista, e eu me incluía nisso, eu não falava muito sobre temperos, e é importante que a gente fale sobre o uso de ervas, de temperos adequados aí na alimentação, controlar o consumo de carne vermelha e carne de porco, porque tem, né, essa parte aí que quando tá no calor acelera a formação de AIDS, porque tem alguns aminolipídios aí reativos e tudo mais, beleza? Bom, algum vou citar aí para vocês a outros minerais para vocês terem atenção na dieta do paciente e observarem, tanto assim, ele consome na quantidade certa, se exames bioquímicos estão adequados, mas principalmente se ele consome na quantidade certa ou se ele precisa de mais por algum motivo, se ela tá em algum período que precise de mais desses nutrientes. Então, o zinco é importante para a flacidez, porque o zinco ele é um cofator de várias enzimas e ele compõe a sódio, a superóxido desmutase. Então, a gente precisa pensar nisso, porque o plano alimentar do paciente com flacidez é também focando na parte antioxidante. Então, veja se ele consome esses alimentos fontes de zinco, se ele consome frutos do mar, carnes, cereais integrais, semente de abóbora e tudo mais. Pensando na parte antioxidante, um exemplo para vocês é o resveratrol. Resveratrol que está nas uvas, na jabuticaba, no açaí, mirtilo, suco de uva, cacau, chocolate amargo, enfim. E a gente vê estudos mostrando melhora da hidratação, melhora da elasticidade da pele, diminuição da profundidade de rugas. Então, resveratrol, quando a gente trabalha muito com flacidez, envelhecimento cutâneo, é um super antioxidante para a gente pensar, tanto na alimentação quanto uma das potenciais aí suplementações. Quando a gente fala também de produção de colágeno e fala de cofatores, a gente tem que falar de silício, que é um mineral super importante para a pele e que a gente reduz também conforme a gente vai envelhecendo. Então, vejam, o silício é um mineral que muitas vezes é difícil pela alimentação. Por isso que a suplementação é, em muitos casos, interessante, tá? Pela dificuldade do paciente consumir silício pela dieta. Porque a gente encontra em poucos alimentos. Então, a gente tem na aveia, no feijão verde. Falando pelo feijão verde, adoro feijão verde, mas é tão difícil achar, né? Só encontro quando eu vou pro Nordeste mesmo. Enfim, uva passa e chá de cavalinha. Vejam que são alimentos que não são tão facilmente consumidos aí pelo paciente, né? E aí a suplementação com ácido ortossilícico, que é a forma mais disponível dele, é mais interessante aí nesse caso, então avalie se necessita. A gente tem a vitamina A como também uma vitamina importante para a pele, porque ela vai proteger a pele contra o sol, e eu falei para vocês que exposição solar é um dos fatores que gera flacidez conforme o tempo vai passando. Ela tem um efeito anti-rugas, antioxidante. O retinol, né, que é a formativa da vitamina A, também pode contribuir para o aumento dessa síntese de colágeno. Alguns estudos mostram isso, mas precisa de mais para confirmar. E a vitamina A, o retinol, ajuda a reduzir a produção de metaloproteinases de matriz, que são as enzimas que degradam o colágeno. Por isso é interessante aí pensar nessa aporte adequado pela dieta. Quando a gente pensa nas fontes alimentares, pensem nas fontes vegetais, presentes aí na astaxantina, nos frutos do mar, como camarão, salmão, krill, né? E também
Frutas, e quando a gente pensa também nas frutas e vegetais, tomate, goiaba, mamão, melancia, cenoura, toranja, que são os alaranjados, avermelhados, é importante consumir, e, claro, alimentos de origem animal. Vitamina C. Ela é importantíssima para a produção de colágeno, ela é super antioxidante, então quando a gente está trabalhando com pele, tem que lembrar da vitamina C, nutre. E é fácil. Pela alimentação a gente atinge a recomendação com cítricos, com folhas verdes escuras, com tomate, com pimentão, com goiaba. É uma vitamina bem interessante para ajudar tanto na proteção dessa pele contra o sol, quanto ajudar na produção do próprio colágeno, beleza? Que mais? Catequinas do chá verde e do cacau é um outro tipo de antioxidante interessante para proteger esse colágeno das enzimas que vão degradando, também protege contra o sol, é anti-inflamatória, então catequinas é algo aí para se pensar, tanto na oferta da ingestão do chá verde ou às vezes na suplementação da zepicalocatequina galato. E o piquenogenol eu trouxe para vocês que não é um nutriente em si, mas é um suplemento que vem sendo bem legal para aumentar a elasticidade, aumentar a hidratação. O piquenogenol é bem utilizado aí para o paciente com melasma, uma opção aí para vocês. Não estou trazendo todas as opções porque assim, seria igual eu faço nutrição estética de excelência. Eu tenho um módulo só sobre flacidez, então a gente fala uma aula só flacidez, tudo que está relacionado à flacidez. Depois eu falo só sobre a parte de dieta, depois eu explico um cardápio, então eu monto um cardápio, explico por que eu escolhi aqueles alimentos para um paciente com flacidez. Tem a parte de suplemento, tem a parte dos suplementos que as pessoas encontram no mercado, porque eu tenho a parte de mostrar os manipulados, os suplementos, e a parte de tem suplemento que já está pronto no mercado. Dependendo da realidade do seu paciente, vai ser mais interessante comprar o do mercado do que manipular e gastar mais, enfim, então tem essas aulas também. Por isso que não vou citar tudo aqui para não ficar muito denso e tudo mais, certo? A gente também tem os probióticos, a ingestão de probióticos tem sido relacionada à melhora do estresse oxidativo, da inflamação, da recuperação da barreira cutânea. Então, incluir kefir, iogurte, kombucha são boas opções no plano alimentar do paciente que tem flacidez ou outras questões aí de pele. Então, a gente tem os lactobacillus acidófilos, que melhora na hidratação da pele e ajuda a inibir as metaloproteínas de matriz. O Lactococcus lactis tem um efeito antioxidante e tem vários outros, pessoal, que contribuem para reduzir rugas, como plantarum, Lactobacillus plantarum, ajuda a aumentar a espessura epidérmica, favorece hidratação. Geralmente a gente usa aí de 0,5, né, 0,5 a 10 bilhões de unidades formadoras de colônia quando está pensando na manipulação. Mas probiótico, quando a gente está falando de pele, é super importante para a gente ter uma melhora do microbioma. Outro suplemento que eu trouxe aqui para vocês é a coenzima Q10, que a gente encontra nos alimentos também, no salmão, no atum, no fígado, em grãos integrais, mas vejam esse estudo que mostra aí a redução da profundidade das rugas e tudo mais. A coenzima Q10 é antioxidante e ela é muito utilizada na parte estética, nos cremes. Tem muito creme, gente, com coenzima Q10 e agora também tem sido utilizada para a via oral com esse efeito antioxidante de reduzir a produção das enzimas que degradam o colágeno e ajudando aí nesse efeito mais de pele jovem. Aqui foi utilizado 150 mg de coenzima Q10 por 12 semanas. Bastante legal, certo? Quando tá trabalhando com efeito anti-aging, que é esse efeito anti-envelhecimento, eu gosto bastante da coenzima Q10. E aqui um exemplo para vocês de formulação de suplemento, que eu falei para vocês que tem lá no curso. Eu tenho aí um exemplo de uma fórmula que estimula colágeno, que é feita com Nutricolin, que é a patente aí, né, do ácido ortosilícico estabilizado em colina, para ter melhor biodisponibilidade desse silício, porque só o silício ele não tem uma boa biodisponibilidade, junto com os peptídeos de colágeno marinho, 2,5 gramas, aviar 30 doses em sachês, consumir um sachê diluído em água ou suco antes de dormir para a gente aproveitar o efeito dos hormônios anabólicos, certo? Então,
Quando a gente pensa nessa suplementação manipulada, a gente tem que dar sempre essas informações para o paciente conseguir ir na farmácia de manipulação e fazer a sua manipulação. Certo, Nu? Você gostou de saber sobre tudo isso? Então deixa a sua curtida aqui. Se você não tiver inscrito no canal, aproveita e se inscreve para a gente crescer cada vez mais aí o mundo da nutrição, falar mais sobre nutrição estética, sobre nutrição clínica, atendimento nutricional, enfim. E se você quiser saber mais ainda sobre nutrição estética, saiba que eu tenho o meu curso, que atualmente está com as inscrições abertas, mas eu não sei quando você vai ver esse vídeo, então pode ser que as inscrições tenham fechado, mas o meu curso tem o objetivo do quê? De te ajudar, de te tornar expert em nutrição estética e para que você possa atender qualquer demanda estética como flacidez ou qualquer outra queixa estética com segurança e assertividade, mesmo que hoje você não saiba nada, mesmo que hoje você esteja começando do zero. Tá? Então, nutrição estética de excelência é perfeito para você que não sabe nada de nutrição estética, para você que está saindo da faculdade agora, para você que é recém-formado, mas só tá vendo sobre nutrição estética agora, para você que tem uma base, ou mesmo para você que já domina o assunto e quer se aprimorar. Até porque agora a ASBRAN, Associação Brasileira de Nutricionistas, ela incluiu a nutrição estética como especialidade. Então, o Nutrição Estética de Excelência, o NE, ele ajuda você a conquistar o título de especialista, porque né, no conteúdo programático da prova, os artigos e os temas que vão ser pedidos na prova, a gente aborda no curso. O curso vale 5 ou 6 pontos aí, como um curso específico na área, para quem quiser, né, na parte de titulação. É um curso reconhecido pelo MEC e que você pode usar como comprovação para concursos públicos, para suas aulas complementares na faculdade, para a prova das BRAN. Também é um curso que, se você está em transição de carreira, é da área 1, é da área de saúde pública, enfim, busca uma atuação segura na parte clínica e de consultório, e quer saber sobre a nutrição estética para possibilitar aí resultados excepcionais para o seu paciente, o curso vai te ajudar com isso e melhor, você vai ter meu suporte direto. Estou à disposição para responder suas dúvidas na plataforma. Vou te ensinar tudo o que você precisa de forma simples, prática, didática, acessível, tanto para nutricionistas quanto para estudantes a partir do segundo ano de faculdade. E por que segundo ano? Porque é quando vocês têm mais contato com as disciplinas específicas da área, né, gente? O curso ele é composto por 18 módulos, que a gente aborda aí as queixas estéticas, como começar na nutrição estética, que é bem os primeiros módulos, a parte de fisiologia, de anatomia de pele e as queixas específicas, além de exames bioquímicos e os tópicos especiais, onde eu falo sobre lipedema, vitiligo, varizes, procedimentos estéticos e tudo mais. E a gente fala não só de queixas estéticas, mas de cirurgia plástica também, tá? Então, o curso vai te possibilitar que você se torne um expert no atendimento de pacientes com essas queixas estéticas. E por que é importante o nutricionista saber sobre nutrição estética e se tornar um expert em nutrição estética? Porque Nutri, como eu falei no início, as queixas estéticas estão em todos os atendimentos, desde um adolescente que sofre com acne, com celulite, desde uma gestante que sofre com estrias, com melasma, seja um homem que fez uma cirurgia bariátrica, seja doenças inflamatórias da pele que aí podem acometer qualquer pessoa, como a psoríase, rosácea, acne, dermatite atópica, enfim. Então é importante que você saiba atender bem essas pessoas, sem ficar perdido, sem ficar gaguejando, sem saber o que fazer, o que responder para o paciente. Até porque, assim, quando o paciente vê resultado no seu trabalho, ele fica com você. Ele fica com você, ele fala bem de você, ele indica você e você vai cada vez mais se tornando referência. Outra coisa, gente, o curso está totalmente organizado da maneira que eu queria que tivesse organizado quando eu comecei a estudar nutrição estética. Então, eu organizei os módulos por assunto, como vocês viram, ao fim de cada aula, eu destaco os pontos-chave a serem observados na avaliação nutricional, que tem atenção na conduta, dicas valiosas para os retornos que vocês fazem, acompanhamentos. Isso não apenas facilita a fixação no conteúdo, mas também economiza um tempo precioso que você estudaria sozinha, né? Que você gastaria estudando sozinha, tá? E assim, gente, eu queria essa chance porque eu sei que muitos nutricionistas enfrentam também dificuldades na hora de atender
Eu sou nutricionista, me tornei professora e eu fiz esse curso justamente porque eu sei a dificuldade dos alunos, a minha dificuldade que eu passei para fazer atendimentos onde a gente não, onde eu, por exemplo, não tinha muita clareza, era muito insegura, enfim, já que na faculdade eu não tinha aprendido nada sobre nutrição estética, no estágio muito menos, então assim, se você está perguntando, Mari, por que fazer um curso de nutrição estética? Gente, as queixas estéticas estão em todo o local e tendem a crescer cada vez mais devido ao envelhecimento populacional, devido ao maior cuidado da população com pele, a maior conscientização da população que para eu ter para ter uma pele bonita, um cabelo bonito, unhas bonitas, eu preciso cuidar da dieta. Não é à toa que as indústrias vêm focando muito na parte de suplementação voltada para pele, cabelos e unhas, né? Então a demanda por especialistas na área estética ela cresceu significativamente, então é importante que você esteja preparado para isso. Outra coisa, gente, tem vários conteúdos no curso, tem vários bônus exclusivos, como modelos de cardápio elaborados por mim para cada queixa estética com respectiva explicação. Você tem 2 anos de acesso ao material, às aulas, então dá para você fazer no seu tempo esse curso. Dá para fazer, por exemplo, todo final de semana, ou você acessar todo dia. Dá para, como é um curso online, você consegue ver de qualquer lugar do mundo que você tá. Tem alunas que são de Portugal, portuguesas, tem alunas que moram em Portugal, mas são brasileiras. Teve alunas que moravam no Brasil, mas mudaram no decorrer do curso para México, para Estados Unidos. Então, vocês conseguem acesso. E até melhor que uma pós-graduação que é presencial e que vocês não têm muito suporte com o professor, certo? Tem uma garantia também agora de 30 dias, você pode testar, e se você vê que não é para você, que não vai te ajudar e tudo mais, você pode pedir a garantia sem burocracia. Os PDFs das aulas, como eu falei, você tem um certificado ao final reconhecido pelo MEC, você recebe e-books de formulações magistrais que eu comento em cada aula, tem os e-books depois para você depois copiar a fórmula, adaptar para o seu paciente e tudo mais, e como eu falei, tem um suporte direto comigo sobre as aulas. Todas as dúvidas técnicas sobre o curso, sou eu mesma que respondo, tá? Agora, quando é pagamento, coisas assim, aí tem a minha equipe para ajudar vocês. Tem biblioteca atualizada de artigos científicos, aulas com suporte também no Telegram, então eu fico por 6 meses no grupo de Telegram, na comunidade também, há uma comunidade no Facebook agora, com alunos que já passaram por esses 6 meses, tem mapas mentais para fixação de conteúdo, ou seja, tem muita coisa, gente. Tem materiais aqui, ó, para facilitar o atendimento nutricional de vocês, com ficha de anamnese, classificação do fototipo de pele, sinais de deficiência de unhas, como classificar celulite, modelo de pedido de exames, guia de interações medicamentosas, e-books para os pacientes. Gente, tem material que não acaba mais. E tudo isso está saindo por apenas 12 vezes de R$ 129,45, tá? A vista fica R$ 1.297, que você pode dividir esse valor em até 12 vezes no seu cartão de crédito, dividir em 2 cartões. Pode pagar metade via Pix e metade no cartão. Pode pagar com o saldo da Hotmart, se você oferecer alguma coisa na Hotmart. Pode pagar no boleto, tá? Pode pagar via PayPal, se você não tá morando no Brasil, que eu vejo que é quem mais usa o PayPal, com cartão virtual da Caixa. E aqui também você consegue ver alguns depoimentos dos alunos, tá? Não vou ficar falando deles, qualquer coisa você pausa o vídeo aí e lê os depoimentos. Tem depoimentos em vídeos também, mas saiba que vai ser um prazer ter você no meu time de Nutris de excelência, certo, Nutri? Agradeço aqui você que está vendo o vídeo, te espero nos próximos, não deixa de dar o seu like, se você ainda não me segue no Instagram ou no Facebook, enfim, acho que Instagram agora é mais utilizado, você tem aqui o @nutri.marianerocha para você me seguir lá e acompanhar também conteúdos sobre nutrição. Te espero aí no meu time de Nutri de excelência, te espero nos próximos vídeos, lives, sempre tá tendo aí algo diferente aqui nas redes sociais. Até mais, Nutri!